Projeto de estradas, aula número 8, superlargura rodoviária. Vamos inicialmente considerar um veículo numa trajetória em tangente. Devem ser considerados os seguintes parâmetros geométricos: largura do veículo L, balanço traseiro, que é a distância do eixo traseiro à extremidade do veículo, BT, comprimento entre eixos e balanço dianteiro, a distância do eixo dianteiro até a extremidade do veículo. O veículo deve transitar numa faixa de tráfego com uma folga lateral GL/2 de cada lado. Então, uma folga lateral total, que é a soma das duas folgas de cada lado. Comprimento básico da pista de rolamento, LB, que é a largura em tangente. Quando o veículo faz uma trajetória circular, a trajetória dos pneus traseiros não coincide com a trajetória dos pneus dianteiros. Em consequência, há necessidade de uma largura adicional para que o veículo faça essa curva. Então, chama-se de gabarito estático a largura básica do veículo mais uma parcela chamada de superlargura. Se esse veículo for um veículo de passeio, despreza-se o balanço dianteiro, pois nos veículos de passeio essa distância é desprezível. Então, esta projeção do canto do veículo, ela tem uma dimensão desprezível. Então, o gabarito estático é igual à largura mais uma superlargura. Vamos calcular o valor dessa superlargura. A superlargura S é igual à distância OP menos OX. Se nós admitirmos que o centro da curva está coincidindo com a roda externa do veículo, então o meio da pista está coincidindo com a trajetória dos pneus externos do veículo. Então, o raio da curva está coincidindo com a trajetória externa. Então, a superlargura S vai ser igual à distância OP menos OX. OP menos OX. OP é igual ao raio da curva. OP é igual ao raio da curva, trajetória externa. Menos OX. Por outro lado, se nós tomarmos este triângulo cor-de-rosa, então nós temos que a hipotenusa R ao quadrado é igual ao quadrado da distância OX mais XY. Então, R ao quadrado é OX ao quadrado mais XY ao quadrado. Mas XY é o comprimento entre os eixos, é a distância entre eixos E. Então, OX é igual a raiz quadrada de R ao quadrado menos E ao quadrado. Em consequência, a superlargura vai ser igual a R menos OX, se nós substituirmos o valor de OX na primeira equação. Então, a superlargura é igual a R menos raiz quadrada de R ao quadrado menos E ao quadrado. Este é o valor da superlargura para cada veículo de passeio. Para cada veículo de passeio. Se a rodovia tiver várias faixas de tráfego, essa superlargura tem que ser multiplicada pelo número de faixas de tráfego. Duas observações. Primeiro, as dimensões básicas do veículo de passeio. O manual de projeto do DENIT manda que se adote a distância entre eixos de 3,40 metros e a largura igual a 2,10. Então, são valores tabelados que constam do nosso formulário. Vale a pena observar que esses valores são conservadores, porque na realidade, nós pegarmos alguns veículos nacionais, veículos grandes, SUVs, por exemplo, esse aqui, o Tucson, a distância entre eixos é de 2,63 e a largura do veículo é 1,83. Aliás, a largura dos nossos veículos, nenhum deles chega a 2 metros. E o comprimento também, nenhum deles chega a 3,40, como esses valores sugeridos
né, no manual. Então, veículo de passeio, para efeito de cálculo, são usadas essas dimensões. A segunda observação é que, fruto de experiências estrangeiras na bibliografia internacional, manda-se adotar uma folga dinâmica, que seria uma distância adicional que o veículo precisa para fazer uma curva, devido a um pequeno arraste que ele tem transversalmente à estrada. Então, o veículo, quando faz uma curva, há um pequeno arraste transversal desse veículo para fora da curva, chamado de folga dinâmica. E essa folga dinâmica, quanto maior a velocidade, maior será esse arraste. Então, a bibliografia internacional manda que se use uma folga dinâmica dada por V sobre 10R, onde essa equação já está com as unidades homogeneizadas. V é a velocidade do veículo, dada em quilômetro por hora, e R é o raio da curva, dado em metro. E esta equação fornece o valor da folga dinâmica em metro. Não precisa se homogeneizar a unidade que já está homogeneizada. Esta, então, é a expressão da superlargura para veículos de passeio. Então, a superlargura total vai ser a superlargura teórica mais a folga dinâmica. Então, a superlargura para veículo de passeio é dado por essa equação. Vamos aos veículos comerciais. Como nós vimos, os veículos comerciais podem ser de três tipos. Ou o veículo O, que é o comercial rígido grande, o CO, que é o comercial rígido menor, ou o semi-reboque. E o próprio manual estabelece as dimensões básicas. Então, a largura dos veículos comerciais, todos eles adota-se 2,60 m de largura, e o comprimento entre estes é que varia. O veículo CO tem 6,10 m, o veículo O 7,60 m, e o semi-reboque é um comprimento equivalente que nós veremos em seguida como calcular este comprimento equivalente. Então, as dimensões dos veículos comerciais está dada nessa tabelinha. Então, os veículos comerciais, agora não é desprezível o balanço dianteiro. O balanço dianteiro não é desprezível. O gabarito estático nós já calculamos, que é igual à largura mais a superlargura. A largura é 2,60, todos os veículos comerciais têm 2,60 de largura, mais a superlargura teórica, que nós já calculamos. R menos raiz quadrada de R ao quadrado menos E ao quadrado. O gabarito do balanço dianteiro, que tem que ser acrescentado, GBD, é igual à distância OQ menos OP. O OP, nós já sabemos que é igual ao raio da curva. O OP é igual ao raio da curva. Então, essa diferença OK menos OP é igual a OZ menos R. Então, o gabarito balanço dianteiro é igual a OZ, que é igual a OK, menos o raio. Pois bem, desse triângulo rosa, nós temos que OZ, esta hipotenusa, é igual a o outro raiz quadrada do quadrado de E mais BD, que é este cateto, que é o comprimento E mais BD, mais o quadrado do outro cateto OX. Efetuando-se esse quadrado, E mais BD, então fica E ao quadrado mais 2EBD mais BD ao quadrado, mais o OX, que nós já vimos que OX é igual a R ao quadrado menos E ao quadrado. Isso nós já tínhamos visto, R ao quadrado menos E ao quadrado. Efetuando-se, então, o E ao quadrado vai eliminar, fica uma raiz quadrada de R ao quadrado mais 2EBD mais BD ao quadrado. Ou seja, botando BD em evidência, fica o OZ é igual a raiz quadrada de R ao quadrado mais BD, que multiplica 2E mais BD. Substituindo o valor de OZ na expressão do GBD, do gabarito do balanço dianteiro, a gente obtém, então, que o gabarito do balanço dianteiro fica igual a R ao quadrado mais 2 vezes BD, que multiplica 2E mais BD, menos o R.
porque isso tudo aqui é o OZ menos o R. Esta, então, é a equação do gabarito do balanço dianteiro. Lembrando que o manual adota os seguintes valores de balanço dianteiro. O veículo CO, o balanço dianteiro é 1,20 m, o veículo O, 2,10 m, o semi-reboque, o balanço dianteiro é de 0,9. Esses são valores de norma que estão indicados também no nosso formulário. E a folga lateral, está faltando este valor, a folga lateral, ela é definida pelo manual em função da largura da pista de rolamento. Então, as pistas modernas, que têm 7,20 de largura, são duas faixas de 3,60, as pistas modernas, a folga lateral total deverá ser de 90 centímetros. Para as pistas antigas, de menor largura, 6,60 a 6,80, a folga lateral deverá ser de 75 centímetros e as pistas de 6 a 6,40, de 60 centímetros de folga lateral. Chamando a atenção que a folga lateral deve ser deixada metade de cada lado. Dessa forma, juntando todas as parcelas, nós temos então que, considerando inicialmente a largura básica da pista em tangente é igual a LB, então em tangente a pista tem largura LB e em curva uma largura total de LT. Então, a largura total vai ser igual a LB mais a superlargura. Então, cada veículo tem o seu gabarito estático, mais a folga lateral GL sobre 2, mais o gabarito do balanço dianteiro, outra folga lateral e uma folga dinâmica. A folga dinâmica, ela só precisa ser considerada uma parcela só, que é entre os carros, então uma folga dinâmica. E do outro lado a mesma coisa, um gabarito estático, GC, mais um gabarito do balanço dianteiro, mais a folga lateral. Dessa forma, o manual do DENIT nos apresenta a largura total da pista em curva, que seria igual a 2 vezes o gabarito estático, mais a folga lateral, mais o gabarito do balanço dianteiro, mais uma folga dinâmica. Convém chamar atenção para um pequeno detalhe, que esta equação ela tem uma pequena imprecisão em relação ao desenho. Esse desenho também é do manual. Uma vez que no desenho ele considera o gabarito do balanço dianteiro 2 vezes, tanto para esse veículo quanto para este. Então, no desenho, o gabarito do balanço dianteiro está considerado 2 vezes. Mas, na equação, está sendo considerado apenas uma vez o gabarito do balanço dianteiro. Como esse valor é extremamente pequeno, ele vai interferir pouco nos resultados, mas provavelmente há uma incorreção dessa equação no manual de considerar só uma vez o balanço dianteiro. Ok? Então essa é a expressão geral da largura da rodovia em curva. A superlargura nada mais vai ser do que a largura total menos a largura básica. Então, o gabarito estático, como nós já vimos, é igual a 2,60 mais a superlargura teórica, R menos raiz quadrada de R ao quadrado menos E ao quadrado. A folga lateral é tabelado, depende apenas da largura da pista em tangente. Distância entre eixos é tabelado. Veículo O é 7,60, o CO é 7,10 e os veículos articulados, os semi-reboque, deve-se calcular a distância entre eixos com uma distância equivalente, onde a distância equivalente é a raiz quadrada de E1 ao quadrado mais E2 ao quadrado, onde E1 é a distância do eixo dianteiro ao pivô de apoio do semi-reboque. Então, E1 é a distância do eixo dianteiro até o eixo pivô de apoio. E o E2 é a distância do pivô de apoio
ao centro do eixo traseiro, ao ponto médio do eixo traseiro. Então, se for um eixo tandem triplo, será a distância até o eixo do meio, a roda do meio. Então, o E1 é esta distância, e o E2 é essa distância. Calcula-se um E equivalente como sendo a raiz quadrada dos quadrados, da soma dos quadrados dos E's. E o gabarito do balanço dianteiro, como nós demonstramos no item no slide anterior. R ao quadrado mais BD, que multiplica 2E mais BD menos R. E o balanço dianteiro é dado por esses valores aqui. O veículo CO, um balanço dianteiro de 1,20, o veículo O 2,10 e o semi-reboque 0,9. Observações importantíssimas. Caso o valor calculado da superlargura dê menor que 40 centímetros, não é necessária a superlargura. Então, se o valor obtido der menor que 40 centímetros, não é necessário. Se o valor der maior que 40, adota-se valor de S sempre múltiplo de 20. Por quê? Para que se tenha múltiplo de 10 centímetros de cada lado da pista. Então, se o valor de S der maior que 40, arredonda-se para múltiplo de 20 centímetros. Se for uma curva com transição, a superlargura é distribuída igualmente pelos dois lados. Então, se for uma curva com transição, metade da superlargura é dada para cada lado da pista. Se a curva for circular simples, a superlargura é dada integralmente no bordo interno da curva. Então, curva circular, superlargura só no bordo interno. E a superlargura é distribuída longitudinalmente com a superelevação. Isto nós vamos explicar bem na aula seguinte. Então, à medida que a pista se inclina, ela se alarga simultaneamente. Então, à medida que ela for inclinando na superelevação, ela vai também alargando junto com a superelevação. Isso será bem abordado na próxima aula. Com isso, vamos fazer um exercício que é mera aplicação de fórmula. Vamos admitir uma rodovia classe 1, com velocidade diretriz de 60 km por hora. Vamos admitir o veículo de projeto com o veículo CO e o raio da curva de 400 metros. Calcular a superlargura. A superlargura, então, ela é dada por LT menos LB. Largura total menos a largura básica. A largura básica para a rodovia classe 1, cada faixa de tráfego tem 3,60 m, então a largura básica é 7,20 m. A largura total é dada pela expressão da norma, 2 vezes que multiplica GC mais GL, mais o gabarito do balanço dianteiro, mais a folga dinâmica. Vamos calcular cada parcela dessa. O gabarito do balanço dianteiro é dado por esta expressão. Substituindo o valor R ao quadrado é 400 ao quadrado, que é o raio da curva. O balanço dianteiro para veículo CO é 1,20 m. A distância entre eixos de veículo CO é 6,10 m, mais 1,20 m, que é o balanço dianteiro, menos R, que é 400. Então, esse valor dá 0,018. A folga lateral para a pista com 7,20 de largura, a folga lateral é de 90 centímetros, valor tabelado. E o gabarito estático é igual a 2,60, que é a largura do veículo comercial. Todo veículo comercial tem largura de 2,60, mais a superlargura teórica, que é R menos raiz quadrada de R ao quadrado menos E ao quadrado. Conhecemos todos os valores, o R é 400, o E é 6,10, distância entre eixos, então o gabarito estático é 2,647. Vamos substituir nesta equação, então a largura total é igual a 2 vezes 2,647, que é o GC, mais a folga lateral, que é 0,9, mais o gabarito dianteiro, gabarito do balanço dianteiro, 0,018, mais a folga dinâmica, que é a velocidade em km por hora dividido por 10 raiz de R. O valor total da pista é de 7,412 m. Então, calculando LT menos LB, 7,412 menos 7,20, 0,21 metros.
Como este valor calculado é menor do que 40 centímetros, a superlargura é dispensável. Então, já se pode perceber que nas rodovias modernas, com largura de faixa de 7,20, na maioria dos casos a superlargura será dispensável. O próprio manual já traz uma tabelinha, valores de raio de curva acima dos quais é dispensável a superlargura. Então, para pistas em tangente com 7,20, que é o padrão atual, então, para velocidades, por exemplo, de 80 km por hora, o raio mínimo para veículo CO é de 310 metros e para veículo semi-reboque é de 480 metros. Então, na maioria das vezes, hoje, como a recomendação, o ideal é que os raios das curvas sejam os maiores possíveis, normalmente se trabalha com raios superiores a esses valores. Então, na maioria das curvas modernas, recai-se naquele caso em que a superlargura teórica calculada dá menor que 40 centímetros. Para as pistas antigas, nas rodovias antigas, com largura de 6,60 metros, que era o caso anterior, né, a situação anterior nas rodovias brasileiras, a largura básica era 6,60. Então, nesse caso, os raios que dispensam superlargura são bem maiores. Tá? São bem maiores. Então, isso é só para ilustrar que os valores, quando se usa raios de curva superiores a esses valores, não precisa nem fazer conta, porque a superlargura é dispensável.